modero o grupo do Rafa no Nordeste. E agora eu vou ter um momento bem legal para poder compartilhar com uma grande parceira do Rafa, uma pessoa iluminada que tem ajudado muitas famílias, que é a doutora Carla. Então, eu quero chamar agora a doutora Carla para estar conosco nesse momento. Ela vai tirar dúvidas, né, trazer mais conhecimento para nós. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder te moderar e poder compartilhar com as pessoas, né, tantas informações legais que você tem nos passado nesses últimos anos. Todo o tempo, sempre está nos atualizando muito. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu tive no primeiro webinar e foi muito legal e fiquei muito feliz quando eu fui convidada para participar desse segundo. E eu estou aqui toda à disposição de vocês, se eu perguntarem o que vocês quiserem, e tudo que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu prometo que eu trago a resposta depois. Bom, vamos fazer o seguinte, como a gente tem muita informação, eu vou dar um apanhado geral, em 5 minutinhos, eu vou fazer uma lista de todos os direitos que muitos de vocês não têm a menor ideia que a pessoa com autismo tem, e aí depois vocês, enquanto eu tô falando isso, vão mandando perguntas, porque hoje eu só tô para responder perguntas para vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Perfeito, bom. Eu sou advogada, sou contabilista, sou mãe do Gabriel Bertin, ele vai fazer 10 anos agora em março, e por conta do Gabriel eu aprendi e conheci, amei e me apaixonei no autismo, e é tudo que eu tenho vontade de fazer hoje em dia, é falar sobre autismo e falar a respeito de direitos. Uma coisa que eu acho super importante a gente entender é o seguinte, que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, tudo que a gente está falando aqui é legal que vocês entendam e passem para frente, porque não serve somente para a pessoa com autismo, serve para a pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, aquela pessoa cadeirante, entende, qualquer pessoa com deficiência, de acordo com a lei, pode ter todos esses direitos que a gente está falando aqui, tá? Então, esse não é um assunto exclusivamente da pessoa com autismo. Eu vou falar basicamente, só vou citar, quem quiser pode dar print, mas depois tudo que eu tô falando aqui tem lá no nosso site com detalhes, com link, com tudo, tá bom? Mas eu tô citando aqui para vocês. As duas principais leis que, se forem cumpridas de verdade, a nossa vida mudou totalmente, né? A vida dos nossos filhos, é a Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana, que a partir dela, a partir dessa lei, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Antes não era desse jeito. E depois, a Lei 13146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que mudou um monte de coisa relativa a todas as pessoas. Eles pegaram, na verdade, um monte de leis, complementaram com alguma coisa e colocaram ali, muitas pessoas chamam de Estatuto da Pessoa com Deficiência, de tão completo. Então, se você quer saber todos os direitos, vai nessas duas que você tem tudo que você precisa. Eu vou citar algumas coisas, tá bom? E depois eu vou respondendo as perguntas. Na educação, a pessoa com autismo tem direito à matrícula em escola, mesmo a PNE estando suspensa de acordo com todo o nosso judiciário, tem direito à matrícula em escola especial ou escola regular, não importa, é uma lei, inclusive é crime negar matrícula para pessoa com deficiência, com autismo, isso é crime de discriminação, artigo 88 da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão. A gente tem o direito à matrícula sem limite de vagas, muitas escolas negam matrícula, dizendo que não, já cumpriu o limite de cotas de inclusão, isso também é uma outra mentira. Os nossos filhos podem ter direito à adaptação curricular, eles podem ter direito à adaptação de material, à adaptação nas avaliações e o professor auxiliar, tudo de acordo com a necessidade individual de cada um, ok? Esse professor auxiliar não pode custar R$1 a mais para os pais, esse custo é da escola, ok? Na área dos veículos, a gente tem compra de veículo com isenção, veículo 0 km, tem uma série de regrinhas, está tudo lá no site. A gente precisa, para vender um carro comprado com isenção, precisa de autorização judicial. Tudo que eu estou falando a gente explica no site com detalhes. Pode ter a isenção de PVA, inclusive a turma de São Paulo, que está passando por uma revolução aí na isenção de PVA, peçam a isenção, porque foi prorrogado até 31 de março o prazo, e eu acredito que até lá alguma coisa vai mudar, então não fiquem esperando em casa, peçam urgente, porque a gente tem 10 dias só para dar entrada, ok? A isenção no rodízio, a vaga especial de estacionamento, isso é bem legal e a gente explica bem. Na área do transporte, tem o direito ao bilhete único, que é o transporte municipal,
Tem o transporte municipal individual. Tem crianças que não conseguem andar num ônibus coletivo e eles têm direito ao transporte coletivo, né, o transporte gratuito individual, como um táxi, uma van, enfim, paga pela prefeitura para transporte dessas crianças ou desses adultos, enfim. Tem o passe livre, que é o transporte interestadual, também gratuito, desconto na passagem aérea, que um monte de gente não sabe, é bem legal, a gente explica tudo. Na saúde, cartão do SUS, remédio gratuito, na verdade, não é só a pessoa com deficiência que tem esse direito, todas as pessoas têm esse direito, é bem importante a gente saber. Limite de terapias não existe, tudo que o médico prescreveu, o convênio precisa atender. As terapias adequadas, de acordo com o que foi prescrito, inclusive o tal do ABA, que um monte de convênio fala que não faz parte do rol da ANS, é uma mentira, está lá no rol da ANS, no nosso site a gente traz o rol de revisão da ANS, na página 147, na parte de baixo vocês vão ver ali que a psicoterapia ABA faz parte do rol. Carências, muita gente sofre porque o convênio fala que autismo é doença pré-existente, te dá carência de 24 meses, outra mentira. Autismo não é doença pré-existente, ela é considerada deficiência, e o máximo de carência é de 180 dias. Outra coisa legal é o prazo de atendimento. A gente tem direito ao atendimento dentro de um prazo estabelecido. Se o convênio não atende dentro desse prazo, você tem direito a reembolso integral. Isso é bem legal a gente conhecer. Para pessoas de baixa renda, a gente tem o cadastro único, que é essencial para ter acesso a qualquer benefício. A gente tem o BPC, o LOAS, aquele valor que é recebido mensalmente para as pessoas com deficiência ou idosos de baixa renda. A gente tem a tarifa social de energia elétrica, e existe uma possibilidade de os pais, aqueles que ficam em casa cuidando dos filhos, pagarem um valor muito pequenininho e terem direito à aposentadoria. Todos os detalhes estão lá no site. Meia entrada é outro direito que um monte de gente faz uma confusão danada, acham que é vinculado à baixa renda, não é, acham que tem direito só se for no show, teatro, coisas culturais, e não, a lei diz que para o lazer tem direito à meia entrada, é bem legal a gente saber disso. A fila preferencial, parques de diversão, como se trabalha aqui no Brasil e no exterior, a gente traz um relatório completo para vocês, é bem legal. Na área do trabalho, a pessoa com autismo, ela pode concorrer na vaga PCD. Entendam que ela pode concorrer. Se ela quiser concorrer com qualquer outra pessoa, ela pode também. Mas, se ela quiser, ela pode usar a cota de vagas PCD. Para a pessoa que é funcionário público, municipal, estadual, federal ou do Exército, nas Forças Armadas, tem direito à redução da carga horária sem redução dos vencimentos, tem alguns requisitos ali. Alguns autistas não sabem, mas você pode ter direito à adaptação do seu ambiente de trabalho. Você recebeu o diagnóstico depois de adulto, e tem muita coisa ali que é prejudicial a você como autista. Você tem direito à adaptação do ambiente de trabalho, você pode sacar o fundo de garantia, você pode sacar o PIS para tratamento também. A gente tem a curatela e a interdição, que é uma coisa que muita gente confunde, e a partir daquela LBI, lembra que eu falei do comecinho, mudou tudo relativo à capacidade civil da pessoa com deficiência, inclusive da pessoa com autismo. Então, de um resumo geral, assim, a partir de 2015, a pessoa com deficiência é capaz, para o que ela bem entender, a não ser que prove o contrário, e ela precisa ser, então, limitada em juízo, o que antes não, ela é incapaz para qualquer coisa, e se ela quisesse fazer alguma coisa, tinha que pedir autorização em juízo. Isso é bem legal a gente entender. Alistamento militar é obrigatório para pessoas com autismo. O título de eleitor é obrigatório para pessoas com autismo. A gente tem, em todo o Brasil, o RG com a identificação do autismo. A gente tem a CIPTEA, que está na lei, mas não está sendo emitida em nenhum lugar do Brasil. Tem um monte de governos e prefeituras falando que tem CIPTEA, não é a CIPTEA, apesar de ter valor legal, ok? Mas a CIPTEA, aquela da lei Romeu Bion, não está sendo emitida em nenhum lugar ainda do Brasil. Imposto de renda, você tem prioridade na restituição. A gente fala muito a respeito de discriminação, bullying escolar, inclusive discriminação no ambiente de condomínios. Isso tem acontecido muito. A gente tem um material exclusivo no site, onde a gente explica o que fazer, vocês baixam esse material, vocês entregam na administração do condomínio, para aquele vizinho chato e tudo mais, isso é bem legal. E então, antes de abrir para as perguntas, eu queria falar rapidinho a respeito da máscara. Muita gente está passando problemas, assim, dificuldades grandes por conta do uso da máscara. E eu estou com a minha máscara aqui, olha que bonitinho que a gente ganhou. A máscara do autismo legal, olha que legal. A máscara é extremamente importante
pela questão da saúde, mas a Lei 14.019, uma lei federal de 2020, diz que para pessoas com autismo e outras situações, o uso da máscara é opcional. Isso significa que, se meu filho não puder usar a máscara, a lei não o obriga a isso. Isso não significa que ele pode sair na rua sem máscara, que ele vai estar imune a qualquer contaminação. É muito importante a gente entender isso, mas ninguém, de acordo com a lei, pode obrigar uma pessoa com autismo a usar máscara. Agora, se a gente puder ensinar nossos filhos, é muito melhor, tá bom? Para quem tem curiosidade, quiser levar para o seu estado, como ideia, até para o seu país, aqui em São Paulo a gente tem uma delegacia da pessoa com deficiência, que é espetacular. Quem tiver interesse, tem todos os dados aqui. Depois eu passo isso para a galera do Rafa, eles podem compartilhar com vocês. E a gente também tem um núcleo especializado da pessoa com deficiência aqui em São Paulo, é bem legal. Quem tiver interesse em levar para o seu estado, vale a pena conhecer, eles dão todas as informações também para a gente. Tudo que eu falei para vocês tem no nosso e-book, tá bom? Você entra lá no site autismolegal.com.br, tem todos os detalhes ali, tá? E tem um app também, que a gente traz todas as informações, eu estou passando tudo, porque depois eu sei que eu vou estourar o tempo de tanto falar. Tudo, inclusive, isso aqui é muito legal, são os testes, vários testes que são usados para triagem do autismo, a gente tem de graça aqui, para que vocês façam e para que vocês acompanhem a evolução do desenvolvimento do filho. Tem o Guia do Responsável, que está aqui no cantinho, que é um livro gratuito, tudo isso é de graça, tá, gente, em formato de guia, falando tudo e mais um pouco a respeito do autismo, é bem, bem legal, uma linguagem dessa simples que a gente gosta de compartilhar com vocês. Esse aqui embaixo, fazendo joinha, é o Gabriel, essa é a nossa família do Autismo Legal. E agora, manda ver com as perguntas que eu quero responder tudo que eu souber. Então, vamos lá, doutora. No começo já deu para esclarecer algumas coisas, né, mas tem algumas perguntas que estavam dentro daqueles tópicos, mas um pouco aprofundado. E o interessante, assim, o bom é que nós temos o site, né? Nós também temos o Insta, que também tem muito material, muita informação. Acho que ali dá para tirar todas as dúvidas. Mas nós vamos... E todo o material de direitos está no site do Rafa também. O Rafa está compartilhando todo o nosso conteúdo relacionado a direitos, está com vocês também. Então, pode pegar no Autismo Legal, como pode pegar no site do Rafa também. Beleza, né? Mas vamos tirando algumas dúvidas que apareceram. Porque as primeiras dúvidas que já vêm assim de cara é em relação à inclusão escolar, né? Perfeito. E teve uma pergunta seguinte, a nova política de inclusão, o que mudou para o TEA? Então, a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando a respeito disso. O que é muito importante a gente entender que, apesar dessa PNE de educação, né, a Política Nacional de Educação Especial, estar suspensa pelo nosso judiciário, ela, em momento algum, pode excluir ninguém. Entenda uma coisa, assim, eu vou tentar fazer de uma forma muito simples. Existe uma hierarquia entre as leis. Uma lei que é mais forte, outra que é mais fraca, e vai descendo, descendo, descendo. A PNE é um decreto que está aqui embaixo. A Constituição Federal está lá em cima. A Lei Berenice Piana é uma lei federal que está lá em cima, ela está acima, hierarquicamente falando. A Lei Brasileira de Inclusão também está aqui em cima. E essas leis proíbem qualquer tipo de segregação. O que essa PNE traz? A possibilidade de nós, pais, escolhermos onde nossos filhos vão estudar. Se numa escola regular ou numa escola especial. O meu filho, Gabriel, estuda numa escola regular, ele estuda na escola adventista desde os 3 anos de idade. Mas, talvez, se o Gabriel tivesse um comprometimento muito maior, a escola adventista não desse conta de todas as necessidades dele. E talvez a gente escolhesse uma escola de educação especial. É isso que a lei está trazendo de mais importante, mas é óbvio que a gente poderia ficar aqui por horas falando a respeito disso, mas deixando de uma forma mega clara para todo mundo, a PNE nunca, jamais pode tirar um direito que está garantido em leis superiores, dos pais escolherem onde os filhos estudarem, principalmente, preferencialmente, assim que diz a lei, uma educação regular de ensino. Tá? Então, tem muita gente fazendo terrorismo com a PNE, e ela, mesmo que quisesse, ela não poderia segregar ninguém. Ok. Teve uma pergunta, eu tentei entender um pouquinho mais assim a fundo, mas acho que a mãe estava falando o seguinte, se o filho dela foi encaminhado para uma escola especial, mas ela não quer, ela quer que a criança estude na escola regular, ela tem esse direito? Tem, quem decide isso são os pais.
tá? Nós, pais, é que temos o poder de decisão de qual escola que nós queremos que o nosso filho estude. Vale a pena sempre entrar em contato com os profissionais que acompanham a criança e a gente estudar o caso especificamente, chegar a uma conclusão. Mas quem decide sou eu, mãe, a respeito da educação do meu filho, que tipo de escola que eu quero para ele. Isso está na nossa Constituição. Beleza. Tem uma outra pergunta, eu acho que ela sempre aparece, eu já vi em outros momentos contigo. A quantidade de criança, se por lei é determinada a quantidade de criança com laudo dentro de uma sala, né? E quando que a escola ela pode recusar a matrícula de uma criança com laudo? Tá, vamos entender de uma forma assim muito simples. Se existe vaga disponível para aquela turma e horário que eu quero, negar a matrícula por qualquer motivo é crime de discriminação. Não existe um limite máximo de alunos de inclusão. Se eu não tenho vaga na escola, a escola não é obrigada a criar uma vaga para o meu filho porque ele tem autismo ou qualquer tipo de deficiência. Mas, se tiver vaga, negar é crime. Artigo 88 da LBI, pode fazer o registro do boletim de ocorrência, tem multa para a escola, tudo direitinho. Vale a pena denunciar. Então eu posso ter 5, 7 alunos com laudo. Se eu quero colocar meu filho ali, tem vaga, a escola tem que colocar, né? Agora, quando a escola não coloca... E se o aluno, deixa eu só falar uma coisa, e se o aluno necessitar de adaptação ou necessitar de um professor auxiliar, desde que documentado, né, comprovado a necessidade dele, a escola precisa dar conta de todos esses alunos de inclusão. Faz parte da brincadeira, entende? Quando eu abro uma escola, eu sei que, de acordo com a lei, eu tenho que atender essas necessidades. É óbvio, a gente sabe que para a escola isso custa, dá mais trabalho e é mais custoso. Mas, quando eu abri a escola, existe uma coisa que é chamada do risco do negócio. Eu posso ganhar muito, eu posso ganhar um pouco menos, faz parte do risco do negócio. Escola é uma concessão que o Estado dá, uma autorização para você trabalhar com isso. Se você não segue as regras, você pode perder essa concessão. Você responde isso criminalmente, civilmente, tudo mais. Eu sou psicopedagoga e a gente tem uma questão assim, com os pais das crianças que eu atendo, que é o PEI, né? Que é um direito por lei e que, infelizmente, as escolas têm uma dificuldade muito grande de compreender e de fazer. E é algo tão bom, gente, é tão bom, porque se eu, como professora, elaboro o PEI do meu aluno, eu sei com quem que eu estou lidando. O que eu tenho que fazer para alcançar aquela criança, né? Então, os pais têm que insistir, têm que lutar e têm que brigar mesmo, porque o PEI é uma coisa simples, não é um bicho de 7 cabeças. As escolas pintam como bicho de 7 cabeças, não é. Eu já fui professora, não precisei de fazer um PEI, porque na época que eu dava aula não tinha, mas eu conseguia mentalizar o que aquele aluno precisava. Então, o PEI você vai colocar no papel, dá um tiquinho de trabalho, assim, porque você tem que fazer um programa individualizado para cada aluno. Mas, basicamente, o que é o PEI? Você pega o que a escola vai ensinar para aquela turma, você vê aonde esse seu aluno especificamente, vamos falar do Gabriel, do meu filho, você vai ver onde o Gabriel está, né, naquele ensino todo, e eu parto de onde ele está. E eu vou ensinando um pouquinho mais. Aluno com autismo tem direito a nota. Aluno com autismo tem direito a avaliação. Muita escola fica dando nota 7, fica dando a média para o aluno passar de ano. Passar de ano não é ensinar. É muito importante a gente entender que todo mundo tem direito a aprender. E se o aluno não está aprendendo, o problema não é com o aluno, é com a escola que não está sabendo ensinar. E o aluno com autismo também tem direito à reprovação. Que a partir do momento que a escola oferece as ferramentas adequadas e ele não está, não só o aluno com autismo, mas todos os alunos que precisam de adaptação de material, precisam de um acompanhamento, precisam de PEI, crianças com dislexia, TDAH, déficit de atenção, a escola ela dá essa ferramenta e o aluno também não se esforça um pouquinho, ele precisa ser também pontuado por aquilo que ele está conseguindo alcançar. É interessante os pais também saberem disso, né? Então, por isso que a escola precisa oferecer, né? É difícil para a escola, ela não pode apenas colocar o menino, como você falou, Carla, na média 7. Ah, vamos dar um 7, né? Deixa ele ali, passou e pronto. Não. Ele tem direito também de ser avaliado, de ver o que ele conseguiu avançar, o que ele vai a mais. E isso é muito bom para a autoestima dele, né? A gente tem que lutar, continuar sempre lutando por esse direito. E tudo de acordo com a competência que ele tem agora, entende? Não adianta eu querer comparar ele com os outros alunos. É comparar ele com ele mesmo.
E se ele não está aprendendo, eu, como educador, preciso rever como eu estou ensinando, porque tem coisa errada. Se ele não aprende nada, eu estou fazendo errado, e não o aluno. Esse ponto de vista é bem sensacional, Carla, que você está trazendo para a gente, porque essas colocações, elas são muito ricas nesse meio, né? Até onde vai o direito? E também, qual é o meu dever como mãe, como pai de autista também? Porque às vezes a gente olha, não, a gente só tem direitos, né? Peraí, mas nós também temos um dever como a comunidade em compartilhar as informações, em contribuir com a educação também, porque às vezes julgar é fácil, né, amiga? Você que está aí na luta, né? Exato. E sabe, assim, uma coisa que eu acho que isso é uma outra palestra que eu amo fazer, assim, mas a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar em equipe. Okay. Pais, equipe de terapeutas, escola, nós somos todos uma equipe que estamos trabalhando em prol do meu filho, do seu aluno, do seu paciente. Quando a gente começar a trabalhar em equipe, o aluno, o paciente, o filho se desenvolve. Agora, quando a gente ficar disputando quem é melhor, quem sabe mais, a gente, sabe, cabo de guerra? Quando Sim. fica cada um puxando para um lado e aquela fitinha que está ali no meio não sai do lugar. Ali é seu filho. Se você puxa para um lado, a escola puxa para o outro, o terapeuta puxa para o outro, o bichinho não sai do lugar, ele nunca vai aprender. Quando a gente trabalha junto, não, vai todo mundo com a mesma força. E a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, por bem ou por mal. A gente precisa trabalhar em equipe, senão não vai dar certo. Carla, obrigada de coração. A Carla é uma parceira, gente, de muitas longas datas aí, que está sempre conosco. Ela é a nossa parceira jurídica do RAAFA. Ela não tem condições de participar dos grupos diretamente, porque é muita coisa que ela tem na agenda mesmo, mas ela tem uma ligação comigo muito forte. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem passar para mim, que eu faço esse filtro e mando para ela. Amiga, ó, assim, o que a gente responde para essa mãe? E assim a gente vai se ajudando. Tá bom? É isso aí, amiga? Mandem para o Rafa que chega em mim. O que eles não souberem responder, isso chega em mim e eu respondo para vocês. Ou então vocês podem acessar, entrar em contato com a gente em qualquer rede social ou mesmo no nosso site, que eu respondo pessoalmente, pessoa por pessoa. Que legal. Carla, sai de férias, tranquila, amiga, e depois eu te passo o calendário dos dias que eu vou te trazer de volta, viu? Fechado. Brigadão, um beijo pra você, Ju, brigadão por tudo, tá? Deus continue abençoando você também, seu trabalho ali no Rafa Nordeste, né? Vamos juntos.